Bom dia. Cá estamos para começarmos a abordar os conteúdos programáticos em falta da disciplina de Economia A do 10º ano. Nós, para este período, falta-nos abordar as temáticas 6 e 7. E serão essas temáticas que nós vamos abordar nestes dias através da telescola. Já sabem que aqui serão lecionados de uma forma genérica todos os conteúdos destas temáticas, mas qualquer dúvida que possa vir a surgir, podem sempre partilhar com os vossos professores ou então podem me enviar para os contactos que eu vou deixar no final da aula. Começando por abordar aquilo que nós vamos ver ao longo do programa, relembrar que começaram por ver, na disciplina de Economia, começaram por ver uma introdução em que começaram a perceber o que é que significava a economia, para que é que servia a economia e quais eram as temáticas que a economia abordava. Também perceberam que havia a ciência económica. O que é que caracterizava a economia como uma ciência? Porque é que nós dizíamos que existia a ciência económica? Viram que a economia estava dentro das ciências sociais. Depois fomos ver aquilo que são os aspectos fundamentais da atividade económica. Vimos que a economia aparecia das necessidades humanas. Através da sua satisfação das necessidades humanas, aqui é que surgia a função primordial da economia. Mas para conseguir satisfazer essas necessidades, vocês perceberam que eram precisos bens e serviços, que era preciso nós termos alimentos para poder saciar a nossa fome. E era o consumo desses alimentos que fechavam este ciclo característico da economia. Mas para fazer chegar os bens e serviços até quem deles precisa, nós precisamos de certas atividades. Abordaram depois o comércio e abordaram a moeda. Foi ao falar da moeda que vocês depois começaram a ter contacto com aqueles conceitos que já começam a ser um bocadinho mais complexos da ciência económica. Estamos a falar da inflação. Começaram a perceber que estes conceitos básicos que nos vão servir ao longo de toda a nossa vida a abordar as ciências económicas, começam depois a ganhar uma certa complexidade. Depois viram, provavelmente, a primeira função mais complexa da economia. E aquilo que qualquer pessoa, mesmo sem ser da área, acaba por relembrar. Estamos a falar da lei da oferta e da procura. Como é que se formam os preços? Como é que os mercados se comportam? E, finalmente, e é isso que nós vamos abordar hoje, vamos ver os rendimentos e a repartição dos rendimentos. Vamos ver que estas atividades vão gerar rendimentos que depois vão ser repartidos por todos aqueles que intervêm na formação destes bens e serviços. E, finalmente, vamos ver que estes rendimentos podem ser consumidos agora ou podem ser consumidos no futuro. E aí nós estamos a falar da poupança. Quando são poupados, podem vir a ser investidos, podem gerar mais produção, mais bens e mais serviços. Então, vamos dedicar um bocadinho agora àquilo que são os rendimentos, que serão as temáticas que nós vamos abordar ao longo das próximas 6 sessões. Vamos falar sobre os rendimentos e a repartição dos rendimentos. Vamos começar por rever a atividade produtiva, vamos ver como é que os rendimentos se formam, como é que estas atividades produtivas vão gerar os rendimentos. Depois vamos ver que esses rendimentos vão ser distribuídos pelos fatores produtivos, que é algo que vocês também já abordaram mais para trás. Vamos ver como é que vamos distribuir esses rendimentos pelos fatores produtivos. Vamos ver também que esses rendimentos também podem ser analisados de outra maneira. Podemos ver como é que esses rendimentos vão ser distribuídos pelas pessoas que intervêm na atividade. Ou seja, aí estamos a falar da repartição pessoal dos rendimentos. Mas vamos ver que depois desta atividade primária surge aqui um agente económico, que é o Estado, que vai ter uma função de redistribuir os rendimentos, também para satisfazer as necessidades que são coletivas, mas também tem uma função de harmonizar o rendimento. E, como sempre, no nosso programa de economia, nós temos uma parte final que se dedica a ver a parte concreta, na prática, o que é que acontece, a realidade que nós temos à nossa volta. E é isso que nós temos. Aqui a parte 6.5, nós vamos ver as desigualdades na repartição dos rendimentos em Portugal, não só em Portugal, mas também na
União Europeia. Vamos ver como é que os rendimentos são distribuídos, quais são as desigualdades, onde existem maiores desigualdades e onde existem menores desigualdades. Então nós já vimos que, e já disse hoje, que as necessidades são o fundamento. Relembrando, a necessidade é um estado de carência, quando nós sentimos a falta de algo. Eu tenho fome, eu tenho sede. Isto são necessidades que eu sinto e vou ter de saciá-las. É por isso que quando eu tenho fome ou quando eu tenho sede, vou à procura de um bem. Mas existem muitos bens que não estão naturalmente, não estão disponíveis diretamente no nosso meio envolvente. De vez em quando nós temos de produzir certos bens e serviços. Por exemplo, se eu tiver fome, eu estou em casa, tenho fome, tenho de ir à cozinha, tenho de ir produzir, por exemplo, maçãs. Tenho de agarrar no pão, tenho de agarrar no queijo, tenho de partir o pão e o queijo e tenho de produzir a minha sandes. Ora, se nós olharmos isto numa envolvente mais alargada, também na economia, quando nós precisamos de certos bens e serviços, nós vamos ter de ir produzi-los. O pão não se materializa na minha cozinha. Eu fui comprá-lo eventualmente à padaria. A padaria teve de produzir esses bens e serviços. Teve de agarrar num conjunto de meios, teve de produzir o pão e depois fica disponível para eu comprar. Mas para a própria padaria ter o fermento e ter a farinha e a água, esses bens tiveram de chegar. Ora, como é que, olhando para toda a economia, como é que se transportam os bens de quem os produz, como é que fazemos chegar de quem os produz até quem deles necessita? Estamos a falar das atividades de transporte e de comércio, ou seja, estamos a falar da distribuição. Quando olhamos para estas duas atividades, nós falamos da distribuição. E é através da distribuição que elas ficam disponíveis para que os agentes económicos, as famílias, possam consumi-los. É através do consumo, ou seja, a definição mesmo que vocês abordaram de consumo, é que o consumo é a satisfação das necessidades. Portanto, se eu tenho sede, eu tenho de arranjar bens e esses bens vão ser consumidos. Eu tenho sede, vou arranjar água, que é o bem, e depois vou consumi-lo, ou seja, vou beber. O consumo, no caso da sede, é beber. Então vamos dedicar a ver o que é a produção, como é que eu obtenho os bens e serviços. Os bens e serviços, para produzi-los, eu, em primeiro lugar, preciso de matéria-prima. Portanto, quando eu estou a falar de pão, que é um exemplo muito simples e muito genérico e acaba por ser um lugar muito comum, porque nos dá muito jeito, porque é simples, porque toda a gente acaba por usar muito o pão, eu preciso de farinha, preciso de água, preciso de uma série de recursos para poder produzir o pão. Mas também preciso de mão de obra. Não basta eu pôr as coisas em cima do balcão e de repente o pão vai aparecer. Eu preciso de uma máquina para amassar o pão, eu preciso de pessoas, eu preciso do padeiro, mas também preciso de quem vende o pão. Eu preciso este conjunto de pessoas que acabam por representar. Olhando de uma maneira mais alargada, novamente, numa economia, eu preciso de trabalho, preciso de gente capaz de produzir os bens e serviços. Mas também é preciso espaço. É preciso imóveis, é preciso um espaço físico onde os bens estejam disponíveis. É preciso dinheiro, porque há que financiar a produção dos bens e serviços nas mais variadas formas. É preciso pagar os salários destas pessoas, é preciso pagar os imóveis, é preciso pagar eventualmente obras de adaptação, é preciso comprar os equipamentos, é preciso pagar as matérias-primas. Tem de haver dinheiro, tem de haver liquidez monetária em toda a atividade económica. E, finalmente, tem de haver alguém que tenha a capacidade de iniciativa para produzir estes bens e serviços. Ou seja, estamos a falar aqui da iniciativa empresarial. Portanto, a produção vai acabar por ser esta máquina, esta máquina que agarra nos recursos naturais, na água, nos consumíveis, agarra no trabalho, na função produtiva do trabalho, agarra nos imóveis, agarra no dinheiro e agarra na iniciativa empresarial, altera estes conjuntos todos, altera estes fatores produtivos todos e estes bens e estes serviços e vai produzir os bens e serviços que nós precisamos e que são capazes de satisfazer as nossas necessidades.
Estes bens e serviços já estão em condições de satisfazerem as nossas necessidades. Mas atenção, estes bens e serviços também podem vir a ser usados na produção de outros bens e serviços. Não se esgotam nos bens de consumo final, que vocês bem conhecem. Mas produzimos bolos, ou produzimos comer, produzimos roupa, produzimos carros, produzimos telemóveis, produzimos tablets, produzimos televisões, produzimos tanta coisa. Produzimos os bens e serviços que nós precisamos. Ou seja, nós agarramos naquele conjunto de fatores produtivos e de matérias-primas e tudo o que nós precisamos e transformámos-los em bens e serviços capazes de satisfazer as nossas necessidades. Então, chegamos aqui a um conjunto ou estamos agora em condições de conseguir definir o que é a produção. Reparem, em economia, especialmente neste conjunto de 10º ano, vocês têm de ter estes conceitos, que são os conceitos básicos, muito bem apreendidos. É por essa razão que muitas vezes eu vou repetir os conceitos exatamente para consolidá-los. Mas o que é a produção? Nós já sabemos que em ciências nunca há consenso acerca de uma coisa. Cada um gosta de dar a sua definição do que é produção. O Samuelson e Nordhaus, que tem o livro Economia, que acaba por ser uma das grandes fontes para consultar em qualquer momento ou sobre qualquer temática, ligada à economia, acaba por nos dizer que as produções de bens e serviços são os vários bens ou serviços úteis que resultam do processo de produção. Ou seja, ele olha do ponto de vista final, os bens e serviços que saem resultam do processo de produção. Ele acaba por nos lembrar que a produção é um processo. O Keynes, que também é um grande economista, muito importante e que vai ser fundamental na matéria que vocês vão dar depois no 11º ano, diz que toda a produção se destina, em última análise, a satisfazer um consumo de ouro. Relembra-nos muito bem aquela parte entre o início, entre as necessidades e o consumo. Entre a parte inicial, quando se forma a fome, ou a sede, ou aquele estado de carência que nós falávamos, e a satisfação dessa necessidade. O Robert Frank diz que a produção como um processo, ou vê a produção como um processo de estrutura através do qual as matérias-primas são transformadas em produtos acabados. Mostra-nos bem aquela questão da máquina que vai processar todos os bens e serviços introduzidos, as matérias-primas, e que vai processar também todos os fatores produtivos que nós vamos introduzir para obter estes bens e serviços. Então, como é que nós podemos sintetizar estas visões todas? Bem, podemos dizer que a produção é um conjunto de atividades através dos quais são combinados os fatores produtivos para obter bens e serviços capazes de satisfazer as necessidades humanas. Reparem, há aqui um conjunto de coisas e eu aproveito para sublinhar isto. As definições que nós damos, ou as noções, que eu até prefiro ser noções, vocês não têm de pôr taxativamente estas coisas. Foi por isso que eu até pus as outras 3 citações. São todas diferentes, mas há um conjunto de coisas, há um conjunto de ideias nucleares que vocês têm de dizer. Quando nós estamos a falar da produção, nós temos de dizer obrigatoriamente que é este conjunto de atividades. Temos de dizer que é Temos de dizer que é este conjunto de atividades através do qual combinamos os fatores produtivos e obtemos bens e serviços. Estes 3 conceitos simples e básicos têm sempre de estar em qualquer noção que vocês venham a dar sobre a produção. Isto é verdade para todas as noções, todas as definições que vocês venham a dar. O que é que são, então, os rendimentos? Reparem que a atividade da produção vai gerar rendimentos. Nós, ao produzirmos bens e serviços, vamos obter rendimentos. Como é que isso acontece? A primeira noção que nós damos de rendimentos é que há a remuneração dos fatores produtivos de acordo com a sua participação na atividade produtiva. Portanto, se nós cedemos um imóvel, nós vamos estar à espera de ser ressarcidos pela cedência desse imóvel. Mas aquilo que acontece é que estes bens e serviços todos que nós obtivemos nas atividades produtivas, os telemóveis, os vestidos e as roupas, os carros, os tablets, o comer, o café que vocês vão tomar ali fora, vão ter de ser pagos, vão ter de ser remunerados. Ninguém cede um bem ou um serviço a outrem
sem estar à espera de receber algo em troca. Este rendimento que é gerado na atividade produtiva vai ter de ser distribuído por todos aqueles que intervêm na atividade produtiva. É essa distribuição deste rendimento obtido na venda dos bens e serviços, nós chamamos a repartição dos rendimentos. E estes rendimentos vão poder ser repartidos de duas maneiras. Ou nós vamos agarrar nestes rendimentos, e reparem que são sempre os mesmos rendimentos, e nós vamos analisá-los de dois pontos de vista. Um é ver qual é a função que cada fator produtivo desempenha na produção dos bens e serviços. A outra forma de analisar os rendimentos é ver a repartição pessoal. Ver como é que cada um dos indivíduos que intervém na atividade produtiva, como é que obtém os seus rendimentos. Então nós vamos começar por ver, e hoje vamos ver apenas a repartição funcional dos rendimentos. Reparem, vamos ver como é que cada uma das funções, cada um dos fatores produtivos intervém na economia, intervém neste processo produtivo e como é que ele vai ser remunerado. A primeira coisa que temos de chamar a atenção é que as matérias-primas, reparem que nem sequer me tive muito sobre isso, as matérias-primas, a água, a luz, estes consumíveis que são aplicados para produzir bens e serviços, nós não consideramos como fator produtivo, porque são utilizados, são esgotados diretamente. Vocês já viram isso para trás. São esgotados na produção dos bens e serviços. Interessam-nos os fatores produtivos que estamos a falar aqui do trabalho, estamos aqui a falar dos imóveis, do dinheiro e da iniciativa empresarial. Estes sim é que nós vamos ver como é que vão ser remunerados. O trabalho, estamos a falar das várias formas de trabalho que vocês já abordaram também para trás. Estamos a falar do trabalho direto, estamos a falar do trabalho dos operários, todos aqueles que intervêm na economia. Temos também depois os imóveis, temos o dinheiro e temos a iniciativa empresarial. É estes nós aglobamos em capital. Relembrem-se que, quando nós estávamos a falar dos fatores produtivos, que vocês já falaram mais atrás, vocês falaram também no fator produtivo natural. Neste caso, nós não vamos falar no fator produtivo natural, porque vamos englobá-lo aqui também no fator produtivo capital e porque nos simplifica o raciocínio. Portanto, quando nós estamos a falar da repartição funcional dos rendimentos, nós lembramos só do fator produtivo de trabalho e fator produtivo capital. Se repararem, aqui ao lado do trabalho, eu ponho aqui uma sigla L e uma sigla K. Não utilizamos aqui o nome. Isto tem uma razão de ser. Para nós é mais simples quando nós estamos a fazer as equações e quando estamos a trabalhar na prática, nós representarmos com estas letras. Também existe outra razão, é que quando a economia é muito baseada na visão anglo-saxónica e nós acabamos por usar estas letrinhas que vêm do inglês. O L significa o labor, trabalho, labor, o fator produtivo, trabalho, e o capital vem de capital. E aqui a questão é como é que nós vamos remunerar estes fatores produtivos? Como é que nós vamos remunerar o trabalho? Como é que nós vamos remunerar o capital? O trabalho vai ser remunerado pelos salários. Reparem que o trabalho, quando nós estamos a falar de trabalho, nós estamos a falar de trabalho dependente, não estamos a falar de trabalho independente, estamos a falar de uma relação laboral que se estabelece entre duas pessoas, uma pessoa coletiva, eventualmente, ou não, e uma pessoa individual, e em que uma pessoa se predispõe a desempenhar determinada tarefa para ser remunerada. É por isso que aqui nós temos a visão um bocadinho jurídica da questão. Aqui, quando estamos a falar de trabalho, estamos a falar numa relação de vínculo laboral. O capital vai ser remunerado de acordo com o tipo de capital que nós estamos a falar. Quando nós estamos a falar de imóveis, vai ser remunerado pela renda. Quando estamos a falar de liquidez monetária, quando estamos a falar de dinheiro, vai ser remunerado pelo juro. Eu vou ao banco, deposito o meu dinheiro e recebo, em troca disso, recebo juro. Também, se for ao banco e pedir dinheiro emprestado, também vou ter de pagar um juro. E, finalmente, o lucro. Voltando à questão das siglas que nós usamos, o salário é usado o W porque representa o wage, a renda significa rent em inglês, não é? É por isso que é usado o R,
O I de interest, de vez em quando também aparece juro, as duas letras podem ser usadas de forma mais ou menos livre. E finalmente o P, que representa o lucro. A estes rendimentos, salário, renda, juros e lucros, nós chamamos rendimentos primários. Relembrem-se que estes quatro conceitos vocês têm de ter bem presentes. Estes são os rendimentos primários. Depois nós vamos ver o que é que serão os rendimentos secundários. Mas agora vamos nos concentrar nos rendimentos primários. Bem, quando nós estamos a falar de salário, é como eu dizia, é a remuneração do fator produtivo de trabalho referente ao trabalho dependente. Ou seja, quando existe um vínculo laboral entre duas pessoas. A renda é a remuneração que é devida pela cedência temporária de imóveis. Eu tomo de arrendamento um apartamento, todos os meses tenho que pagar a renda, ele está-me a ser cedido temporariamente, não é meu para sempre, é meu enquanto durar o contrato de arrendamento. Depois vou ter de devolvê-lo. Esta cedência que é feita pelo senhorio, pelo dono do imóvel, vai ser remunerada pela renda. O juro vai ser a remuneração feita pela cedência temporária de dinheiro, de liquidez monetária. Quando nós estamos a falar em dinheiro, em moeda, é sempre um conceito assim um bocadinho difícil de definir, nós temos sempre assim um certo problema. Daqui, a maneira mais simples que nós temos de olhar para o juro é perceber que é a cedência temporária de liquidez monetária. Eu tenho dinheiro em casa, ou em vez de ter em casa, ponho no banco e o banco vai-me ressarcir dessa utilização através do pagamento do juro. E finalmente o lucro. O lucro vai ser uma remuneração obtida pela aplicação de capitais numa atividade produtiva. Muito importante, a questão da atividade produtiva. Só existe lucro quando nós estamos a produzir bens e serviços e estamos a gerar lucro. Nós vamos ver na próxima aula, vamos ver como é que nós chegamos a esta questão do lucro. Então vamos ver os salários. Nós podemos falar em salários brutos e salários líquidos. Quando nós estamos a falar em salários brutos, nós estamos a falar no valor global, antes de serem descontados quaisquer contribuições para a segurança social ou quaisquer contribuições obrigatórias ou quaisquer descontos de impostos. Também chamamos o salário bruto, também chamamos de salário ilíquido. O que é que significa o salário líquido? Reparem que os conceitos de bruto e líquido são muito comuns em economia. Quando nós estamos a falar de bruto, significa que é um valor ao qual nós não descontamos nada. Quando falamos de líquido, significa que nós deduzimos qualquer coisa. Regra geral, ou deduzimos as contribuições ou então as amortizações. Nós vamos ver mais à frente o que é que são. Portanto, salário bruto, estamos a falar da remuneração sem ser descontada, salário líquido, quando são feitos os descontos. Mas ainda temos mais dois conceitos. O salário nominal, que corresponde ao montante de moeda que remunera o fator de trabalho, ou seja, a quantidade de moeda que me é entregue no final do mês para eu desempenhar as minhas funções, ou então o salário real, que vai-me transformar esta quantidade de moeda que me foi entregue pela minha entidade patronal e que eu vou ver quantos bens e serviços é que eu consigo comprar com esta quantidade de moeda. E é esta relação entre o salário nominal e o salário real que se torna interessante nós analisarmos, nós percebermos como é que isto tudo se processa. Porque um dos problemas que nós temos é que muitas vezes aumenta o salário nominal, mas na realidade nós não conseguimos comprar mais bens e serviços. Ou então, até o salário nominal não se altera, mas nós conseguimos chegar e conseguimos adquirir mais bens e serviços. Então, é este confronto entre salários nominais e salários reais que nos vão dar o poder de compra. Mas como é que nós vamos determinar, ou como é que nós percebemos como é que acontece este poder de compra? Nós ainda vamos aprofundar isto, mas é bom que nós nos detenhamos agora nesta relação. Vamos usar aqui o índice de preços no consumidor para perceber como é que os dois se relacionam. Então vamos lá ver. Se o salário nominal aumentar mais do que aumenta o índice de preços no consumidor, que vocês já falaram mais atrás, falando sobre a inflação, neste caso o poder de compra aumenta. A quantidade de moeda que eu recebo aumentou, o custo
dos bens e serviços que eu normalmente compro aumentou menos, então o meu poder de compra aumenta. Se o salário nominal, se a quantidade de moeda que eu recebo aumenta, mas aumenta menos do que o preço dos bens e serviços que eu compro, então, neste caso, eu perco poder de compra. O meu salário real diminui. Se o salário nominal aumenta, mas o índice de preços no consumidor, ou seja, o preço dos bens e serviços que eu habitualmente compro, se mantém, o meu poder de compra aumenta. E o mesmo se passa se o índice de preços no consumidor diminuir. Aqui o salário nominal aumentou substancialmente mais do que o índice de preços no consumidor, significa que o meu poder de compra aumentou. Agora, se o salário nominal se mantém e o índice de preços no consumidor aumenta, ou seja, o custo de vida está mais alto, o meu poder de compra diminui. Se o salário nominal diminui e o índice de preços no consumidor aumenta, o custo dos bens e serviços que eu compro está cada vez mais alto, então, pior ainda, aí o meu poder de compra diminui pelas duas razões. Agora, se os dois se mantiverem, então o meu poder de compra mantém-se, não se altera, continua igual. Agora, se o salário nominal diminuir, o índice de preços no consumidor mantiver, aqui o meu poder de compra diminui. Se o salário nominal se mantiver e o índice de preços no consumidor diminuir, então o meu poder de compra aumenta. E agora o raciocínio inverso. Se o meu salário nominal diminui, mas diminui mais do que o índice de preços no consumidor, então o poder de compra diminui. E se o salário nominal diminui, mas diminui menos do que o índice de preços no consumidor, então o meu poder de compra aumenta. Eu sei que este raciocínio que eu tive aqui a fazer não é fácil de acompanhar, mas é algo que é importante vocês fazerem para conseguirem perceber e conseguirem interpretar os exercícios. Devem completar este raciocínio depois com exercícios. Relembrem-se também que estes exercícios que vocês depois vão fazer também devem ser considerados em valores absolutos e valores relativos. Continuando e passando para um exercício, o que é que me diz o salário real? Como é que nós calculamos o salário real? O salário real, a variação do salário real, vai ser uma divisão entre o salário nominal sobre o índice de preços no consumidor vezes 100. É isto que me vai dar qual é a variação do salário real. Temos aqui um exemplo com um salário nominal que aumenta 30% e um índice de preços no consumidor que é de 110. Então, quanto é que variou o salário real? 130 a dividir por 110 vezes 100, que vai dar igual a 118. Ou seja, o salário real variou 18%. Quais são os conceitos que nós temos a reter desta aula de hoje? Primeiro, relembrar que a fome vai fazer aparecer a necessidade de obter bens e serviços, vai ter de aparecer, por exemplo, o pão, e que vai ter de ser consumido, vou ter de comer o pão. Ou seja, o conceito de necessidades, bens, consumo. Para produzir, para obter estes bens e serviços, vão ter de ser produzidos. Nós vimos o que é que nós estávamos a falar quando nós falávamos de produção. Demos algumas noções do que era a produção. Ou seja, aquela máquina que agarrava num conjunto de fatores produtivos e num conjunto de matérias-primas e de bens e que nós produzíamos os bens e serviços que nós precisamos para consumir, para serem capazes de satisfazer as nossas necessidades. Falamos aqui também das atividades produtivas, ou seja, o conjunto de atividades que depois produziam os bens e serviços, e vimos que era através desta produção, da venda destes bens e serviços, que se geravam rendimentos, que depois seriam repartidos pelos diversos intervenientes na atividade económica. Falamos da repartição funcional dos rendimentos, ou seja, quando nós dividíamos os rendimentos de acordo com a função que cada fator produtivo desempenhava na economia, e falamos de rendimentos primários, aqueles que saíam diretamente das atividades produtivas. Englobámos os salários como remuneração do fator produtivo de trabalho, falámos das rendas como remuneração do fator produtivo da cedência de imóveis, falámos de juros pela cedência temporária de dinheiro ou de liquidez monetária ou de moeda, falámos de lucro como a remuneração do fator produtivo iniciativa empresarial e falámos e fizemos a distinção entre salários brutos
e salários líquidos. E também vimos qual era a diferença entre salários nominais e salários reais e quais eram as relações que se estabelecia, falando sobre o poder de compra. Já sabem, se tiverem alguma dúvida que vocês queiram ver abordada, podem me enviar um mail para o meu contacto, que está a passar, carlosjorgejardim@gmail.com, ou então podem me contactar também através do Twitter. Também, se preferirem, podem ver estas questões abordadas, ou se quiserem aprofundar alguma temática, também podem fazer essas sugestões. Qualquer dúvida também podem esclarecer sempre com o vosso professor da disciplina. Obrigado pela vossa atenção e estudem muito a economia.